Você pode olhar aí para o seu irmão do lado e dizer que tem os irmãos que são bastante calorosos e outros são mais violentos. Mas nem todos são iguais. Mas igualmente Deus conhece a cada um de nós. Aleluia. O Senhor conhece a cada um de nós. Ele sabe como tratar comigo. Ele sabe como tratar com você. Nós vamos falar um pouco nessa noite. Por que eu devo orar? Por que eu devo orar? Por que eu devo estar em comunhão com os irmãos? Não é o fato só de orar, porque se fosse para orar, eu podia orar na minha casa. Tem versículos bíblicos, né? O Senhor diz, né, quando tu entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, o Senhor te ouvirá. E tem muitas pessoas, muitos ensinamentos, digamos assim, modernos de hoje, que diz que eu não preciso congregar. Diz que eu não preciso estar em comunhão com os irmãos. Mas imagine se cada um de nós fôssemos estarmos em casa agora, não fosse congregar, não teria ninguém ministrando louvor aqui. Imagine se eu precisasse estar em casa, eu não precisasse congregar. Quando aconteceu o grande Pentecoste, estava onde? Em suas casas? Estava onde? Estávamos todos juntos, unânimes. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler alguns versículos, tá? 1 Pedro, pode ficar sentado mesmo. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 5, capítulo 5, versículo 5 em diante. Aleluia. Todos fechados? Amém? Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros. Porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda em derredor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Resistirem firmes e permanecer firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus diz, dá um conselho para os jovens, né? Que nós que somos mais velhos aqui não vamos durar para sempre, né? Mas Deus já está preparando a geração que vai nos substituir, que vai continuar a anunciar o Evangelho. E nós olharmos aqui, o Senhor diz que nós temos que nos humilhar. Quando fala nos humilhar, como é que eu vou me humilhar perante a Deus se Deus está lá e eu estou aqui? E quando eu me humilho, eu nego a mim mesmo, eu busco ao Senhor em oração. E Jesus, Ele nunca disse, Ele nunca deixou escrito na sua palavra que nós devíamos orar sozinhos. Não existe. Ele disse, quando nós estiveres na nossa casa, é diferente. Nós não moramos aqui, nós congregamos aqui. Jesus, quando ele estava chegando a hora dele ser crucificado, ele foi ao Getsemane e ali ele orou, mas ele não foi sozinho. Ele convidou
dos discípulos? Para que ficasse dormindo? Não. Para que orasse com ele, vigiasse com ele, orasse com ele. Então a importância de nós estarmos em oração junto com os nossos irmãos. É importante para que o Espírito Santo de Deus ele comece a mover em mim e você. Aleluia. Para que ele comece a agir em mim e você. Por que não acontece tantos mais sinais e prodígios e maravilhas? Porque eles colocaram uma tese de que eu não preciso estar reunido com a pastora Cirlei para orar. Eu posso orar na minha casa, ela pode orar na casa dela. Mas quando o Pentecoste desceu, ele estava unânime num só objetivo. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos só um objetivo: de adorar a Deus e buscar Ele. E se nós buscarmos o Senhor, nós vamos ter as respostas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus vivo, aleluia. Olha bem, não precisa abrir se quiserem anotar em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Olha o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo 5. Glória a Deus. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus. A favor de quem? Dele. Quem orava? Não, mas peraí. Não está escrito assim. E cada um estava nas suas casas orando. E Deus, eles ouvem todas as coisas. Eles saem. Não. Estava onde? Na igreja. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, com algemas presas às duas correntes, e os sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. Em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: veste tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim fez, e disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue. E ao sair Pedro, a seguir, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Aleluia. O segredo que é oração. Oração. E a igreja estava reunida. Então a importância, irmãos, de eu e você estarmos orando não significa que nós que está aqui todos os dias, mas quanto nós pudermos estarmos aqui, é melhor que estamos. Por quê? Porque nós somos sustento um dos outros. Nós nos apoiamos uns outros. Quem aqui é 100% ligado, 100% todo dia, está na unção todo dia. Tem momentos que eu vou ter meus momentos naturais, né, pastor? A gente tem o nosso momento natural, e tem aquele momento que nós estamos, né? A gente quer chegar na igreja para adorar a Deus, e a gente se ser encostado, né, no irmão, o irmão encostado na gente está cheio, o cara chega a se contagiar. Mas é porque se a igreja orar, os sinais eles têm que voltar a acontecer. Jesus não disse: olha, e os sinais vão seguir temporariamente um tempo. Ele disse: os sinais seguiriam os que creem. Aleluia. E olha como a oração é importante.
Se você ler lá em Jó, deixa eu ver aqui, Jó 42. Eu acho que é Jó 42. Alguém achou Jó 42? Quem achar Jó 42, versículo 8, a parte B, lê para mim. A importância de você orar e interceder. Alguém achou? Jó 42, versículo 8, a parte B. O meu servo Jó orava por vós. Eu aceitarei a sua oração. Não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Amém. Você está entendendo? A intercessão de Jó. Jó estando naquela situação que estava, na dificuldade que estava, Jó o que? Intercedeu pelas pessoas que falaram bobagem. Disseram que Jó estava em pecado, mas o Jó, que Deus só estava, se você ler adiante ali, o Senhor aceitou o holocausto em favor daquelas pessoas por causa de Jó, e só Jó poderia. Por quê? Porque Jó intercedeu, Jó orou. Então não importa, irmãos, o que a circunstância esteja acontecendo, vocês têm que estar em oração. Nós temos que estar em comunhão com a igreja. Eu posso estar aqui, mas eu não vou hoje porque eu estou cansado. Não, se você pode, vocês têm que estar aqui. Por quê? Porque você vai ser fortalecido e Deus se agrada nisso. Se você olhar, Daniel, ele foi livrado das covas dos leões como? Através de oração. E Daniel orava quanto? Mas só que Daniel orava. Não tinha igreja naquela época. Por quê? Porque o povo tinha sido escravizado. Mas ele tirava tempo para orar. Pode achar o decreto que for, meu irmão, mas se você é de oração, se você continua em oração, você imagina ali, se vocês verem, existiam mais pessoas que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles também temiam a Deus. Não importa o que o inimigo tem tramado contra você, não importa, o que importa é o que Deus pensa de você, é quem é você para Deus. Imagina, você pode estar na maior da dificuldade, mas como você ora, você tem intimidade com Deus, você humilha diante do Senhor, e você pode estar na situação maior que for, Deus, ele inclina o ouvido e ouve a tua oração. Mas você tem que fazer o quê? Orar. É orar sem cessar. Agora você imagine a igreja orando. Aleluia. Hoje a gente vê o plano do inimigo. Hoje a maior notícia que tem é essa história do bebê reborn, né? Sabe por que isso está acontecendo, irmão? O inimigo está preparando o caminho deles para você aceitar robôs na sua casa, pessoas. E se ele continuar, você não ter filho, quem vai pregar o evangelho amanhã? Se ele conseguir oprimir a igreja, quem vai pregar o evangelho amanhã? Isso aí é só um teste. É só um teste, mas se você prestar atenção, o inimigo ele vem devagarinho, ele está preparando o campo. E a igreja, meu, olha a Deus, aleluia. Eu vou lá para adorar o Senhor e olha, Deus sim, Deus sabe. Claro que Deus sabe. Mas quem é que sofre aqui? Somos eu e você, não Deus. Você vê a insanidade das pessoas com isso. Mas se você analisar o fato, peraí, mas é só uma minoria. Uma minoria por enquanto. Assim como começou as passeatas LGBT.
Também era uma minoria. Agora você junta LGBT, mais os reborn, mais os robôs. O inimigo está ganhando campo. Será que você fosse colocado numa cova de leão, o leão ia jejuar? Será que você fosse provado que nem Jó, você ia murmurar? Ou você ia adorar? Nos dias de hoje. Por isso que nós temos que orar para um fortalecer o outro. Você não consegue sozinho. Você não consegue sozinho, não. Se dentro de um lar, imagina, quando um está meio... às vezes eu digo ali para a Elisângela, eu sou muito agitado assim. Eu estou agitado para não dar bola se eu falar alguma coisa, depois eu vejo, eu falei uma coisa aqui. Ela está aprendendo lá. Nós trabalhamos juntos, né? A cada dia, mas ela está aprendendo a trabalhar junto comigo. Mas é tudo assim. Agora tu imagina. Eu chegar aqui agora. Não vou pregar hoje que eu não estou bem. Quando tu vai estar bem? Nunca. Claro, tem momentos que a gente pensa, mas eu não quero. Não, deixa. É o Espírito Santo de Deus que vai falar. Mas nós temos que dar o quê? Intercessão. Orar com os irmãos. Deus Santo, aleluia. Orar. Nós temos que estar em constante oração. Meu irmão, hoje nós oramos pelo WhatsApp. Eu estou lá e está lá. Então, tudo bem. Mas quando você tem uma oportunidade, onde você está? Quando o Senhor chamou Adão, ele perguntou: Adão, onde é que você estava? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia, mas ele perguntou: onde você está? Aleluia. Os sinais, os prodígios e maravilhas têm que acontecer. Deus não mudou, somos nós que mudamos. Somos nós que mudamos. E você sabia que... Eu vou dizer uma coisa para vocês forte aqui. Você sabia que, mesmo sendo secreto, as reuniões satanistas, elas precisam de 7 bruxos? Você sabia disso? Não é 7 seguidores, é 7 bruxos. Mas se tiver um homem de oração, uma mulher de oração, eles têm que retirar. Aleluia. Eles têm que sair. Agora imagine 2. Aleluia. Imagine 3. Imagine 4 reunidos. Imagine 5. Imagine 6. Imagine uma igreja orando. Oh, aleluia. Essas pessoas, escamam dos olhos, vão cair. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando a igreja despertar, ela tem que despertar. Porque enquanto nós estamos achando que está tudo bem, que não está, não, o inimigo está ganhando campo, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Agora, aqui no Brasil não é tanta, mas você sabe qual é que é a modinha que estão lançando aí fora agora? Que homem é problema para mulher e mulher é problema para o homem. Eles estão buscando uma alternativa que é aquelas bonecas infláveis, né? Ou robô, já que tem condições, compra uma mulher robô, né? Que ouve e só obedece. E a mulher também, que tem um poder aquisitivo, elas compram os homens robô, que elas só falam e eles obedecem também. Perfeito. Sabia disso, não sei? Vai pesquisar que vai ver. Isso está acontecendo.
Isso é estratégia do inimigo para eu e você não gerar filhos. Tudo isso, o inimigo ele vem devagarinho. O povo de Deus descansa. Vocês vão estudar um pouquinho sobre as religiões, você vai ver o quanto estão, os muçulmanos, quanto estão avançando. Mas é só mais uma religião. É uma dessa, uma da outra, uma da coisa, quando vê. Porque quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando eu e você oramos como igreja, não individual, claro, nós oramos na nossa casa, oramos, mas quando a igreja ora, a igreja está dizendo reunidos, quando estão reunidos, quando ele estava reunido, o Senhor que ouviu a oração e derramou como línguas repartidas de fogos, e eram todos cheios do Espírito. Mas agora, sabe qual é que é o grande detalhe disso? Eles estavam como? Unânime, num só objetivo. Não, porque eu até vou na igreja, mas eu canto melhor que o Marcelinho. O que ele está fazendo ali? Então vai cantar com ele. Não, porque eu prego melhor que uma hora. Então te prepare e vai. É assim. Não é, o evangelho não foi feito para dividir, ele foi feito para somar. Aleluia. E multiplicar. Aleluia. Foi feito para multiplicar. E nós somos feitos para quê? Para adorar. E a palavra que ele vai fazer, ela vai se cumprir na minha vida e na tua. A pastora colocou aquele testemunho, né? Olha que tremendo. Vai contra tudo. Deus não podia ter nascido aquela criança perfeita. Já não era um milagre, porque a mulher não podia ter filho, não. Mas ele mostra para mim e para você todos os dias que ele ainda continua sendo Deus. E ele quer fazer milagre. Mas ele precisa de homens e mulheres que entram na cova, mas não olha para o leão, olha para o Senhor, olha para a tua oração que tu orou, e diz: Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Aleluia. Eu não consigo ver com os meus olhos, mas eu creio. Aleluia. Grandioso Deus, aleluia. Eu creio. Eu creio que eu e minha casa vamos servir o Senhor. Parece que cada dia parece estar mais difícil, mas não importa, mas eu creio. Porque eu não sirvo mais um Deus de pau nem de pedra. Eu não sirvo mais um Deus que eu tinha que fazer sacrifício para Ele ali, para tentar adorar Ele. Eu não sirvo mais um Deus, mas eu tenho um Deus que me cuida agora. Aleluia. Deus santo, aleluia. E quero dizer para você, Ele anda, Ele vê, Ele tem todo o poder, Ele ouve. Davi não foi mandado ele afrontar aquele gigante, mas olha a estrutura que Davi tinha. Por quê? Porque tinha comunhão com Deus. Ele disse: olha 15 versículos. Você vem contra mim, contra Israel, com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Amados, não foi a fundinha, aquela borrachinha ou um tirante que giraram, nem a pedrinha era bem redonda, mas era a presença de Deus, era a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo. Oh, Deus não mudou, Ele continua sendo. Ei, eu e você temos que despertar. Deus continua sendo o mesmo. Glória a Deus, aleluia. O que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na de vocês. Eu não tenho duas
bolinhas, ou 3 asinhas, ou 5 asinhas. Não, eu sou um pecador. Mas eu reconheço, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Quando a palavra de Deus diz em Pedro, se humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, parece uma palavra forte que diz humilhar. Eu vou ter que me humilhar. Deus você tem que humilhar. Quando você se humilha a Deus, você se prostra, você busca o Senhor e a resposta vem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A gente olha, como era lindo aqueles momentos. É que nem eu digo assim, eu dei uma adoração por estar em monte, eu especialmente. Está indo, irmão? Não, faz tempo que eu não vou. Mas quando eu passo para aquele eu quase subo, porque eu adoro estar no monte. Mas eu não preciso, estou aqui namorando, estou na igreja, estou quase todo dia, oro em casa, e oro nas madrugadas, eu não preciso. Mas eu sinto a necessidade de orar ao Senhor, de buscar o Senhor. Não pelas coisas que Ele me dá, pela sua bondade, e pela sua misericórdia, e pelo seu amor incomparável. Porque se não fosse Ele, eu nem estava aqui hoje. Quem sabe eu já estava morto há muito tempo. Mas quando você olha para o Senhor, quando você olha para Ele, e que você diz, Senhor, eu entrego a minha vida, a morte pode até te arrodear, mas ela tem que ser retirada enquanto não se cumpre a vontade do teu Senhor. E Deus fala ali em Jó, Ele disse, observas meu servo Jó. O Senhor te observa. Você está chamando a atenção de Deus para a sua vida? Ou você olha mais pelas tuas dificuldades do que pela luta? Jó tinha tudo. Mas sabe o que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele é meu Redentor. Ele vive. Ele é teu Redentor. Ele vive. Ele vive. E tanto que a prova que ele foi pendurado naquele madeiro. E ele ressuscitou. Sabia, pastor Leandro? Se Jesus não tivesse ressuscitado, se a ressurreição de Cristo não tivesse acontecido, nós também não ressuscitaríamos. Porque Ele venceu a morte. Ele tem a chave da vida e da morte. E por causa da ressurreição de Cristo, aqueles que estão de Cristo e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão morar eternamente com Ele, por causa que Ele desceu, mas Ele ressuscitou. Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Eu tinha mais um versículo aqui agora que eu perdi. Você está entendendo o segredo da oração? Por que nós devemos que orar? Existe uma coisa que eu não consigo viver sozinho. Eu sempre tenho que estar com um irmão aqui, com um irmão ali. Às vezes pode ser que eu fique um tempo lá, mas depois eu tenho que estar assim, porque eu não consigo viver sozinho. Por quê? Porque eu tenho que estar reunido com os irmãos. Eu tenho que estar aqui na igreja orando. Nós precisamos estar orando unânimes juntos. Se você olhar também acho que foi em Atos dos Apóstolos também,
Paulo e Silas, né? Eles não estavam presos. Não foi aberto. Por quê? Porque mesmo diante da dificuldade, eles adoram. Sabe o que uma adoração faz? Move a mão de Deus. O verdadeiro adorador, ele move a mão de Deus. Aleluia. Santo Deus, aleluia. E se aquela mulher não tivesse ido naquele culto, aonde tinha aquela igreja, aonde aquela pessoa não sabia como era a situação dela, mas ele disse para ela: teu ventre, você vai gerar, teu ventre vai ser fértil, você vai gerar. E eu peguei um vídeo mais ou menos por cima, mas os irmãos viram todo o vídeo. Você viu quando faltava um pulmão? Quem é que foi interceder? Quem? Pai? Hã? O pai dele também. Pois é, o pai dele. Quem estava no joelho no chão, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, é tremendo, porque o que acontece? Ele mesmo liga, diz para o pai levantar, porque o milagre já aconteceu. Nós temos que viver milagre, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus, nós temos que clamar ao Espírito Santo de Deus: Senhor, não olha para mim, mas olha, porque carecendo de Ti, Espírito Santo de Deus, faça o mover, faça, Senhor, glória a Deus, balança as árvores, movimenta o ar, não sei, Senhor, mas o que o Senhor faça, eu quero viver, oh glória a Deus, aleluia, o que aquelas pessoas viveram no dia de Pentecostes, o que muitos irmãos há anos atrás viveram. Deus não mudou, ele procura verdadeiros adoradores, homens e mulheres que querem fazer a sua vontade, porque não te preocupeis com o que é vez de comer e de beber, mas entrega todo o teu caminho ao Senhor, o mais tudo Ele fará. Tudo o Senhor fará. Deus santo, aleluia. Porque na lojinha Ele vai rápido. Mas glória a Deus, eu creio que, eu acho que eu consegui falar. O Espírito Santo de Deus, Ele é especialista, Ele fez você ter. Que o segredo está na oração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Às vezes eu fico olhando esse Deus que é fiel. Quando nós colocamos um propósito de fazer a salinha das crianças, Deus proporcionando tudo. Aleluia. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que orar em Deus. Ele gera circunstâncias. Deus é gerador de circunstâncias. Ele gera. Ele gera. E a maior prova disso, aquela salinha ali é só o começo. Aleluia. É só o começo. É só o começo. Deus vai capacitar homens e mulheres aqui. E vai deslocar para outros lugares. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Deus vai preparar homens e mulheres aqui. E não vai demorar muito tempo, não. Aleluia. Isso aqui apenas é o começo. Você tem um desejo no coração? Tem. Então prepara-te. Mas eu não tenho, Senhor, mas tu quer que eu fale? Então ora. Deus vai gerar circunstância. Aleluia. Tremendo, glória a Deus. Sabe? Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Você mesmo. Amém? Se você quer nessa noite que você não olhe
para a dificuldade, para a luta que você esteja passando. Mas que você quer nessa noite, Senhor. Eu quero me derramar na tua